cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Shimmy, shimmy, cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Shimmy, shimmy, cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Bem-vindos ao episódio 5 de Binge Girls Club. Shimmy, shimmy, cocoa pop, shimmy, shimmy pop. Shimmy, shimmy, cocoa pop. Olá a todos, bem-vindos ao nosso 5º episódio. Estamos de volta para vos falar de um novo tema. Sim, mas antes disso, vamos falar do que estamos a ver agora, não é? Let's go! Já faz parte aqui do nosso episódio, primeiro pormos a par as pessoas e a nós próprios, uma à outra, porque nós agora já não falamos, não é? Então vamos aqui falar. Ainda há pouco estávamos a dizer que nós começámos a falar mais, obviamente, porque temos um projeto em conjunto, mas deixámos de falar daquilo que realmente falávamos. É triste. Para falar aqui. E então, Acho que vou começar. Eu tenho 3 coisas, hoje é muita coisa, mas são 3 coisas importantes. A última é uma surpresa, não vou dizer já. ok. A primeira no fundo, é um yay, um mega yay para WandaVision, que acabou... Terminaste? Terminei, eu tenho visto conforme vai saindo. É tão bom, Alexandra, é tão uma Sabes que está obra-prima. Sabes que está na lista que eu vou ter que ver isso. Tens mesmo que ver, é tão bom. Eu lembro-me de falar desta série quando comecei a ver. Sim. Que, pronto, eu conheço os filmes e conheço a trama e estava interessada em perceber como é que o universo ia continuar depois do grande final que tiveram no Endgame. E sentia um bocado o risco da Marvel entrar num território que lhe era tendencialmente desconhecido das séries. Mas conseguiram fazer um trabalho tão bom, tanto a nível de história como a nível de produção, principalmente o nível de homenagem ao formato. É tão bom. Eu estou mesmo muito curiosa e sabes que eu não vejo muitas séries muitas coisas desse universo, mas estou muito curiosa para ver essa série. Tens mesmo que ver, vale a pena. Olha, eu digo-te que quase que vale a pena ires ver os filmes anteriores do universo Marvel só para valorizares ainda mais o que eles fizeram em WandaVision. Eu posso fazer um pequeno briefing se quiseres, Justo. se não quiseres ver os filmes todos. Eu posso fazer um resumo, mas não só é bom a continuação para a história da Marvel, para esta nova fase, mas é uma obra-prima das séries, é mesmo. E eu não estava confiante, mas é mesmo uma obra-prima, é lindo. Muito bem, já está na lista. Depois queria dar razão a uma seguidora nossa. Porquê? Eu acabei de Office, finalmente. É gigante, vi aquilo muito rápido e não sei... Viva a quarentena. E não sei se não tinha que rever a minha lista de casais para pôr o Jim e a Pam. Não vamos entrar por aí. Pô, eles são tão fofinhos. Uma pessoa... Não aguento. Eu na altura estava quase a acabar, mas ainda não tinha visto o final. Pois, eu estava a começar. O que faz uma certa diferença, porque as últimas seasons, pronto, ainda mostram um bocadinho mais de... Certo, a construção da relação deles é linda. Aquela parelha que eles fazem para fazer partidas ao Dwight, e um dos melhores momentos é aquele high five à distância das duas secretárias, é lindo. É lindo, mas depois, à medida que a série vai avançando, tu começas a ficar cada vez mais apaixonada por eles, não é? Portanto, não sei, custa-me um bocado olhar para trás e dizer, se calhar vou ter que rever aquela lista, mas não sei se... E não sei qual é que haveria de tirar, mas eles estão muito, muito próximos, muito mesmo. É, não é? Entretanto, já estou farta de falar, não é? Mais. Mas é a última coisa, que é a surpresa. Qual é a surpresa? Eu fiquei curiosa, eu só queria saber a surpresa, diz-me lá. Então, eu tenho guardado isto durante a semana toda porque... Finalmente comecei a ver Peaky Blinders. Oh, yes! Oh meu Deus! Finalmente, Carolina, finalmente. Explica-me como é que eu adormeci. Explica-me o que é que... Não sei, porquê é que achas que eu te tratei tão mal quando tu me disseste que tinhas adormecido a ver Peaky Blinders? Agora compreendes, não é? Mas não, quando me dizes que adormeces a ver Peaky Blinders, eu acho que não pode estar Eu agora bem já na não cabeça, consigo adormecer por causa de ver Peaky Blinders. Esse é que é o problema. Exato. Por isso é que eu não percebi muito bem aquela... Venho deste modo Finalmente, dizer Carolina, que já não gostava tanto de uma série há muito tempo. Primeiro aquilo consome-me, não é? Consome-me, é capaz de ter das melhores realizações. Nós já vimos séries com realização muito boa. Mas aquela, há planos... Eu já pausei uma cena para ver os pormenores do plano. Porque aquilo a nível de construção é lindo. A cor é linda. É tudo lindo. Eu disse-te, É tudo Carolina, eu lindo. disse-te. Told you. E para Já dizer que estão devias ter 6 visto há mais temporadas, tempo. eu vou na 4ª. Caramba, isso é que é consumir. Eu deixei de viver. Viva a quarentena, novamente. A única coisa boa da quarentena é que podemos ver séries Eu como compulsivamente. garfadas de arroz misturadas com o sangue do Tommy Shelby. Mas tudo bem. Ai, é muito bom. Eu já vi há muito tempo, por isso
Há coisas que eu se calhar já não... Tu agora vais-te lembrar muito melhor do que eu, porque eu já vi na altura... Eu agora já posso falar contigo, eu estava a aguardar há tanto tempo. Sim, eu já vi na altura, em que estava a sair, por isso já lá vão uns anos. Estou a sofrer muito. Mas já ponderei voltar a ver. Pai, é tão bom. Eu não, juro, não estou a aguentar. Para a próxima ouves os meus conselhos, está bem? Mas é daquelas séries que tu distrais-te 3.5 segundos, mandas uma mensagem, ele faz um scroll e alguém está a levar no lombo. Tu vês assim uma data de cabeças, dentes a voar. E já morreram 4 pessoas. Exato. Estou orgulhosa de ti, estou muito orgulhosa, finalmente. E eu estou a adorar, estou a gostar tanto. Ok, então eu vou passar a minha lista, porque eu também tenho 3 coisas. Ok. Muito rápidas primeiras. Tu terminaste The Office, eu terminei Parks. Yay! Finalmente, eu disse que ia acabar isto num instante. Estou apaixonada por aquelas pessoas, não sei como recuperar desta comédia tão boa, mas pronto. Estou de luto pelas comédias. Ok. Porque depois de ver The Office e Parks, como eu já vi as outras comédias assim, os mais clássicos, eu agora fiquei sem clássicos da comédia para ver. E não sei muito bem o que ver a seguir. E pensas, o que é que eu vou fazer à minha vida? Sim. Então decidi começar a última season de Shameless. Ok, porque tu já tinhas dito, sim, tinhas dito que ainda não tinhas começado? Eu tinha aqui guardada para ver mais seguido, para não estar à espera a ver episódio a episódio. Fui guardando uns episódios e já estou a ver. E então, está a valer a pena? Está muito boa, como sempre. Eles não... Eu acho sempre que eles me vão desiludir, porque Pois. ao longo dos anos eles foram tomando aqui umas certas decisões executivas que não me agradaram muito, Yeah. especialmente nesta última. Eu estava com algum receio, mas Estão a manter o standard de eles qualidade. surpreendem-me sempre porque eles mantêm sempre a qualidade. Isso é muito importante numa série com tantas temporadas. Ok, e para terminar esta lista, quero falar de uma série que eu já vi e que sei que tu também já começaste e que está a ser muito falada agora, que é Ginny and Georgia. Ah, sim, eu estava à espera que falasses disso. Nós tínhamos que falar disto, não é? Porque quando lançam uma série a dizer que são as novas Gilmore Girls, Toa vai logo a correr com uma réstia de esperança aqui, de reviver momentos muito bons. Sabes o que é que eu achei? Quando começaram a falar dessa série, eu vi muita coisa mesmo sobre isso. E sempre com o statement do Novas Gilmore Girls. E achava que era uma coisa mais direcionada a mim. Ou seja, como Gilmore Girls e o Revival são capazes de ser das coisas mais vistas na minha Netflix, eu pensei que tivesse a ser targetizada para este tipo de pessoas com estas características. Mas não, está a ser muito popular all over. É mesmo fenómeno. Por todas as boas e más razões, não é? Então, o que é que estás a achar? Conta lá. O que é que tu achas? Eu já acabei. O que é que achaste? Exato. Achei que... Zero Gilmore Girls. Zero. Eu acho que chegamos à conclusão logo no primeiro episódio, não é? Eu nem precisei de acabar o primeiro episódio. Nos primeiros, para aí, 15 minutos eu percebi, não, isto não é Gilmore Girls, nem nunca vai ser. Eu percebo a referência, mas está errado. Deixem-me. Eu percebo a referência, mais ou menos. Eu acho que a referência foi feita por alguém que não conhece Gilmore Girls assim tão bem. Não, que se calhar conhece, mas não entende Gilmore Girls. Ou Não isso. é? Se calhar sabe que existe e que é sobre uma mãe e uma filha, que é a única coisa que eu acho que têm em comum. Sim. É sobre uma teenage mom. Yeah. Não é? Foi mãe nova e está Sim, desafio mas- de criar a filha. Mas Gilmore Girls é muito mais do que uma série sobre uma mãe adolescente, Yeah. não é? Sim, é muito mais rico. O que eu acho de Ginny and Georgia, acima de tudo, acho que temos que assumir que não é Gilmore Girls, que não tem a riqueza de discurso nem a riqueza cultural de Gilmore Girls. Nem deviam criar essas expectativas nas pessoas. Exatamente. Eu senti-me enganada. E eu acho que, acima de tudo, deviam vender a série por ela própria. Deviam dizer, esta série é boa porque isto, e não usar outra como referência que já está estabelecida e já é muito boa. Mas acho que isso estamos alinhadas logo à partida. Aquilo que eu achei sobre a série em si é que baseia-se demasiado em homens e sexo. Sim. Enquanto Gilmore Girls, elas existiam, as relações estavam lá, os desafios do crescimento da Rory estavam lá, da mãe lhe explicar coisas, mas não baseava nunca a história foi- nisso. Exato, nunca foi isso que as definiu a elas enquanto personagens. Exatamente. E aqui a história delas roda à volta disso. Das relações delas e do papel dos homens na vida delas. O que eu acho que me tira algum interesse. Porque há muito mais nas mulheres para além dos homens e do sexo, não é? Sim, e acho que perde um bocadinho nisso porque lá está, não constrói tanto aquele lado familiar e aquela relação entre eles, porque não constrói. Eu não quero entrar em muitos pormenores, mas Sim, sem dúvida. não tem esse lado tão forte. Tem o lado da amizade, do grupo de amigas e tem esse lado mais teen,
que não tem tanto em Gilmore Girls, porque a Rory não Tinha desenvolveu relações tanto muito esse- pontuais, sim. Sim, e aqui o grupo de amigas da filha faz muito parte sim. da série e a história roda muito à volta deste grupo de amigas, mas Sim, e depois temos, obviamente, logo aquele statement inicial, quando elas dizem "We're like Gilmore Girls, but with bigger boobs", para mim que diz me logo... fez logo, exato, que é tipo, ok, se tu dizes isso, isto não, é tudo menos Gilmore Girls, não é? É, só essa Nunca em frase... Gilmore Girls iríamos ver Exatamente. uma piada, sei que podemos chamar isso piada, desse género, por isso. Sim, e depois, obviamente, temos toda a polémica em torno da referência à Taylor Swift, que está all over da internet, e que a própria Taylor Sim. Swift se pronunciou sobre tal, até porque a Netflix fez um documentário com um foco super feminista na Taylor Swift, que é incrível, by the way, e portanto está a gerar imensa polémica. Que lá está, vai bater aquilo que estávamos a falar antes, que a série foca-se muito nas relações e nos homens, e não tanto nelas enquanto mãe e filha. Quando pessoas, no E geral, a família, que é muito o tema de Gilmore Girls. sim, sem dúvida. Muito bem. Acho que deviam ter feito uma campanha de marketing um bocadinho diferente. Totalmente de acordo. Vamos passar para a nossa lista, para as nossas listas. Sendo que hoje, e na sequência exatamente do que acabámos de falar, acho que faz todo o sentido, não podia fazer mais. Vamos falar de mulheres, de personagens de série mulheres, com características que nós admiramos e com personalidades que apreciamos ao longo das séries que fomos vendo. Sim, eu vou começar a minha lista. Vou tentar não... Eu estou com muito medo, O drama do último episódio acho que não se vai repetir. Acho que estamos com PTSD do último episódio. Sim, tu deves estar mais do que eu. Eu acho que nunca falei tanto na minha vida como no último episódio. Olha, ainda bem, ao menos equilibramos. Não, eu vou começar por uma que tenho a certeza que não tens. Estive muito indecisa porque esta atriz faz 2 papéis em 2 séries diferentes que eu gosto muito e admiro muito, mas eu optei pelo papel que eu sei que tu não ias ter. Ah, ok. Que é em Handmaid's Tale, a June. É assim, não podíamos, eu tinha quase a certeza, nós não podíamos ter esta lista sem falar de Handmaid's Tale, não é? É impossível. Se há série sobre mulher... A série não fala do girl power, não é? Não é muito pelo contrário, mas tem personagens femininas muito, muito fortes. Muito fortes mesmo. Acho que são, das personagens todas da série, as femininas são as que têm mais força. Até porque a série é sobre a opressão feminina, não é? Exato. E temos esta personagem, a June, que fica despida de tudo, até do seu próprio nome, porque elas nem podem ser tratadas pelo seu nome, mas que nunca desiste de lutar por aquilo que quer e vai contra tudo e todos, e é uma inspiração para as outras mulheres que estão na situação dela. Fazendo aqui um bocadinho de ponto de citação, a série é sobre um regime extremista nos Estados Unidos nos dias de hoje, não é uma coisa no futuro nem no passado, é nos dias de hoje, porque há uma praga no mundo em que os humanos se tornam inférteis. Falando em pragas, é uma altura ótima para falar sobre isso. E basicamente as mulheres férteis são capturadas e obrigadas a servir os líderes deste novo regime, que são homens, basicamente. Eles são famílias, mas os homens é que mandam. Comandam, sim. E o único propósito dessas mulheres é mesmo procriar e garantir o futuro da humanidade. E temos a June, que é uma das mulheres férteis, que basicamente foi separada do marido, da filha que ela já tinha, para ir dar filhos a outras pessoas, mas que nunca desistiu. É sufocante. Eu acho que enquanto mulher é ainda mais complicado ver esta série, porque Sem tu dúvida. ficas mesmo com medo que isto seja uma realidade um dia. Pelo menos eu penso nisso, que as coisas que acontecem no mundo hoje em dia... Já passámos uma situação tão estranha e que nunca ninguém ia prever, agora com a pandemia, que no fundo tu começas a pôr as coisas em causa, não é? Cada vez mais. Isto é sem dúvida das séries mais intensas que eu já vi, mas tem personagens femininas muito boas, não só a June, mas a June foi a que eu escolhi. Incluindo a Alexis Bledel de Gilmore Girls, que ainda estávamos a falar há pouco, não é? Sim, que traz outro tema muito forte para esta série, que é a homossexualidade. Yeah. Eu acho que ela ganhou um Emmy pela Ganhou. participação dela em Handmaid's Tale. O papel dela é muito forte. Eu só como ela aparece muito menos que a June, porque a June é basicamente a personagem principal, eu foquei-me na June. Sim. Olha, acho que foi um grande começo para esta lista.
não só pela personagem em si, mas também pela série, porque foi assim... E pela atriz, a Elizabeth Moss. Falando na atriz, eu estava a morrer de medo quando tu começaste a falar, porque é a minha primeira da lista também. A outra personagem que tu não querias escolher. Que não querias, não, que tu querias, mas não escolheste. Eu pensei que tu poderias colocá-la. Sim, eu tenho a Elizabeth Moss como Peggy Olson em Mad Men, Claro. que é Ótima escolha. a rainha daquilo. Mad Men é uma série de época dos anos 60, portanto uma sociedade, para além de muito racista, muito dominada por homens. E basicamente esta personagem começa a trabalhar numa agência de publicidade, em que normalmente as mulheres têm o único papel de serem secretárias, de atender telefones Sim. e de enviar correspondência e por aí fora. Portanto, esta personagem, para mim, tem uma das maiores evoluções de sempre. Cresce de uma maneira incrível. Numa indústria que lá está, dominada por homens e nova. Só para dar um bocadinho de contexto da série. Mad Men, basicamente, conta a história da indústria, focada, obviamente, numa agência de publicidade, mas, no geral, na indústria da evolução, do crescimento da indústria da publicidade, e o nome vem exatamente da Madison Avenue, que é a rua em Nova Iorque onde nesta altura se centravam todas as agências de publicidade. A série foi extremamente premiada, incluindo Golden Globe para Best Drama e Best Performance para o Jon Hamm, para o grande Jon Hamm. Com toda a razão, não é? O Jon Hamm, neste caso, é o diretor criativo da agência, é a personagem principal, e a Peggy, quem nós queremos destacar nesta lista, começa por ser secretária dele e depois tem, obviamente, um crescimento muito interessante. Não quero estar a dizer muito sobre a série, mas... A relação deles é muito boa. Muito boa. Mas lá está, o facto de eu a ter escolhido e que se calhar em prol da June tem a ver com o facto de eu me relacionar muito com esta indústria, é obviamente a minha área, e é ainda tendencialmente dominada por homens, mas as mulheres têm espaço nela e têm algo a acrescentar, e portanto esta personagem da Peggy, o papel dela é muito, muito importante. É muito bom. Eu tive indecisa, mas eu achei que tu provavelmente Tinha que poderias ser, colocá-la, não então era eu capaz. optei por pôr a June. Ok, próxima. A próxima série, fiquei meio indecisa. Eu vou já dizer a série é Killing Eve. Ai, estava mesmo à espera que tu falasses Killing Eve, porque falaste há uns tempos, estavas a ver. Sim, dificuldade da minha vida. Escolher qual delas, não é? A série foca-se em duas mulheres. Toda a história gira em torno de duas mulheres. E duas personagens muito, muito profundas, não é? Sim, uma trabalha nos serviços secretos britânicos, a outra é uma assassina russa, por isso tem Why tudo not? para funcionar, são duas. Eu escolhi a Eve, interpretada pela Sandra Oh. É uma série de espionagem focada em duas personagens femininas. Só isto é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, não é? A série é muito, eu acho que já é muito girl power em si, e são as duas personagens muito boas. Eu escolhi a Sandra Oh porque, pronto, eu estava habituada a vê-la como a médica, não é? Certo. A Cristina. E aqui, Fizeste uma referência à Anatomia de Grey. Yay! sim. E tem aqui muitas coisas. A Sandra Oh foi a primeira atriz asiática a ser nomeada para um Emmy e a ganhá-lo. Para um Emmy de atriz principal em série de drama. E é uma série em que a história gira em torno de duas mulheres e também é escrita por mulheres. Cada temporada é escrita por uma mulher diferente. Isso é muito fixe. O que também deve ajudar aqui muito neste facto de dar este... O ênfase à mulher. Exato. E um fun fact, a chefe da Eve é a tia Petúnia do Harry Potter. Pois é. Que eu quando a vi a primeira vez... Não é porque isto passa-se na Europa, a série passa-se na Europa, não na América, o que é engraçado também. Mas sabes que a mim faz muita confusão ver atores do Harry Potter, principalmente em séries. Faz-me bem confusão. Foi muito estranho, eu nunca tinha visto... Eu cresci com aquilo, não é? Eu nunca tinha visto a fazer mais nada, assim que eu Também me não lembro. tenho ideia. E aqui é muito engraçado vê-la fazer esta personagem. Muito bem. E pronto, e é isso. Quem é que eu tenho a seguir? Estou aqui a escolher. Oh, Deus, Depois. esta não tens de certeza. Eu estou a tentar ir por aquelas que eu sei que não tens, que é para não Eu estou a não fazer o entrar já mesmo. por caminhos perigosos, porque eu acho que temos caminhos perigosos aqui. Potenciais caminhos perigosos. Então vai, eu esta tenho a certeza que não tens. A outra a seguir não tenho a certeza. Portanto vou começar por aqui. No primeiro episódio deste podcast, eu falei de Suits. Suits é uma série que eu revi, já tinha visto antes, mas não me recordava muito bem, parei meio por aí, mas revi na quarentena, é gigante. Já falei um bocadinho sobre isso. Não me digas que vais para a princesa. Não! Apesar da personagem dela, a nível de feminismo, também é interessante, mas há outra. Eu tenho a Donna Paulson.
a dona é a secretária do Harvey. Ok. E é uma ruiva poderosíssima, basicamente. Estás a fazerem o throwback outra vez a Mad Men? Ruivas poderosas Exato. Mas no olha, ambiente de trabalho. É muito parecida, não é parecida, mas tem mais ou menos o papel e a evolução da Joan, do Mad Men. Mais ou menos. E até fisicamente engraçado que elas são parecidas, até na postura. Por isso é que engraçado. como falamos de Mad Men agora. Sim, é muito na linha da Joan, sim, sem dúvida. E basicamente eu escolhia porque, mais uma vez, ela trabalha numa indústria dominada por homens. E neste caso, ao contrário da Peggy, neste caso a dona gosta muito daquilo que faz. É daquelas pessoas que têm tudo sob controle, que antecipa tudo e, no fundo, alimenta muita confiança. Tu sabes que uma coisa com ela está segura. Ok. Mas, principalmente, que eu acho que isto é o que a torna uma mulher poderosa acima das outras que eu não escolhi para pôr nesta lista, que é: ela não se rebaixa mesmo quando lidando com homens. E isso é muito importante numa indústria normalmente dominada desta forma. Ela tem que lidar muitas vezes com homens poderosos, com muita influência, e tu vê, ela não pestaneja. Adoro. Ela normalmente tem muitas certezas, mas pode até nem ter a certeza do que está a dizer. Mas não mostra esse lado. Mas não mostra medo. Gosto. E isso é muito importante e dá-lhe, obviamente, uma evolução a nível de personagem, tanto profissional como emocional também. Repare, não é possível ser sempre assim tão forte e ser sempre assim tão segura. Portanto, há ali uns momentos de sensibilidade também da personagem, Claro. que a tornam humana. Acho eu. Sim, mas isso faz parte. E é isto. Muito bem. Quase que me dás vontade de ir ver Suits outra vez. Vale a pena, porque tens a personagem dela e tens a personagem da Meghan Markle, que também é interessante. E elas fazem as duas uma parelha muito gira. Princesa. Desculpa. Meghan. Ela na altura era a Meghan Markle, desculpa lá. Muito bem. Ok, próxima da minha lista. Aqui um throwback ao início do episódio. Eu terminei Parks Gay. e, obviamente, como um episódio sobre Girl Power, tinha que ter a Leslie Knope. Tinha que ter. Claro! A Leslie Knope é uma personagem tão forte e que também, lá está, no mundo da política, exatamente. que é o trabalho dela. Engraçado que há aqui uma regra, não é? Os trabalhos e os mundos normalmente dominados por homens. Ela lida com muitos homens, com muitas mulheres, e eu gosto do lado dela de... Ela nunca rebaixa ninguém, nunca... Para subir, ela joga sempre limpo, ou tenta ser... faz parte da personagem dela, não é? Ser sempre... É muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo motiva as outras pessoas e inspira... É um role model, digamos assim, para as outras mulheres. Bem a dito. A amizade dela com a Anne é uma coisa... Tão fofinho. Os nomes que ela lhe chama têm sempre coisas boas para lhe chamar. É uma amizade feminina tão bonita de ver. Muitas vezes as mulheres são mostradas nas séries como se são duas mulheres com poder, são rivais. Sem e aqui dúvida. não é o caso. A Leslie tem as suas rivais ao longo da série, mas não é focado nisso. Acolhe sempre e tem sempre uma palavra positiva a dar. E uma das coisas que saiu desta série foi o Galentine's Day, que é um dia para celebrar a amizade entre mulheres, que É tão bom. hoje em dia já é quase um feriado internacional. E às vezes eu pelo menos não me recordo sempre que isso vem de uma Parks. série. Sim, é fofinho. Como uma série consegue inspirar uma coisa que E que criar as um pessoas movimento, festejam. não é? Criar um movimento à Sim. volta disto, é muito fixe. Porque vê-se muito isso nas redes sociais, conseguimos ver muita gente a festejar o Galentine's. E a maior parte das pessoas, se calhar, não sabe a referência de onde é que vem. É verdade, aposto que não. É das amizades entre mulheres mais bonita e mais engraçada, que é muito bom. E aí? Acho que ela é mesmo um role model, é isso que eu sinto com a Leslie. Muito bem. Falando em role models, eu a tentar fazer ligações, mas faz algum sentido. Eu tinha que ter uma personalidade histórica, não é? Eu não ia conseguir fazer uma lista sem ter uma personalidade histórica. Sim. Eu sabia que tu ias cobrir esse lado das séries. Estavas descansada. Só não sei quem é, estou curiosa para saber qual delas. A escolha segura era a Queen Elizabeth, não é? Porque em The Crown estamos a conhecer melhor a história dela. Já percebemos que ela superou muitos desafios. Sim. Por ser mulher e por ter chegado ao trono. Queen Elizabeth, mas qual delas? Tens duas, in The Crown. Tens duas, é que depois tens que pensar assim. Sim, é muito difícil. Ainda bem que não fui por aí, porque é muito difícil. Agora a minha cabeça está a 1000 só de pensar nisso. Não fui por aí, achei que era a escolha fácil, porque é óbvio.
E também porque já falámos imenso da Crown neste podcast. E, portanto, queria falar não só da personagem, mas também de uma série que não é assim tão conhecida como The Crown, mas também é um drama histórico e fala da mulher poderosa que veio antes da Queen Elizabeth e, portanto, também um role model para ela, que é a Queen Victoria. Sim, estava na minha lista grande. Assim, a Jenna Coleman tem... Eu gosto tanto dela papel. na série. Ela é... Primeiro, ela é linda. Linda. Ela é minúscula e muito fofa. E a verdade é que é uma rainha que teve um dos maiores reinados... Aliás, o maior reinado anterior à Queen Elizabeth. Teve um papel importantíssimo durante o seu reinado, que foi gigante. Reinou desde os 18 anos até durante 63. Sim, só agora a Queen Elizabeth Sim, é que lhe ganhou. recentemente. Ela fez parte de uma das grandes eras de empoderamento do Reino Unido, tanto o crescimento do Império, porque ela era imperatriz, mas também estabilizou o país como uma das potências mais poderosas do mundo, tanto na indústria, na política, na cultura, na ciência, por aí fora. Portanto, teve um papel muito importante. E esta série, que ainda está a sair, está a caminho da 4ª temporada, ainda sem data lançada, conta a história do início do reinado dela, que foi muito cedo, aos 18 anos, e conta uma história de amor que normalmente não é tão romanceada, que normalmente são casamentos feitos e manipulados pelas famílias da realeza, mas é a relação de parceria e de amor entre a Queen Victoria e o Prince Albert. Eles foram muito parelha, eles foram muito um casal, mesmo nas questões de Estado. Inclusive há um museu com o nome dos dois. O que às vezes não se vê tanto, não é, nessas questões. Maioritariamente tens o Prince Philip e a Queen Elizabeth, que nem sempre funcionaram, apesar de eles terem uma união interessante, mas nem sempre funcionaram. Estes eram mesmo uma dupla, e depois obviamente foram poderosíssimos porque tiveram 9 filhos, e os 9 filhos casaram nas famílias reais da Europa toda. Às tantas somos todos primos ou bisnetos ou trilinetos da Queen Victoria. Pronto, e esta série é linda, e a Victoria como personagem é claramente girl power, a subir a um trono de uma das maiores potências mundiais aos 18 anos. É incrível. Muito bem, gostei. Ainda bem que a puseste, porque eu também a tinha na minha lista grande. Eu estou a deixar aqui a série perigosa. Estás, não estás? Eu já estou a perceber. Não sei se ataco já. Eu tenho quase certeza que tu tens. Não, deixa para o fim. Fazer esse papel deixa outra para o vez. fim. Vou deixar para o fim. Ok, vou falar de outra. Vou falar muito rápido, porque já falamos desta série, mas eu tinha que a pôr neste top, que é Veronica Mars. Sim! Veronica Mars é muito esta lista, sim. A série tem o nome da personagem. Está tudo dito. Está tudo dito, não é? Já falaste um bocadinho. Sim, mas também falei em menção honrosa, portanto... Sim, não vou falar muito sobre a série, vou falar mais dela, porque é uma teenager super poderosa, que tem o seu taser e o seu cão gigantesco. Sem medo de nada. Não tem medo de nada, tem sempre uma resposta na ponta da língua. E as melhores respostas de sempre. E aquele sarcasmo típico de Veronica Mars é tão bom. Enquanto, lá está, o trabalho que ela faz também é muito desvalorizado por ela ser uma rapariga nova, não é? Mas mesmo assim isso não lhe tira a vontade de o fazer e de o fazer bem. A série aborda alguns temas muito pesados, mas também tem sempre aquele toque do humor que ela traz, que é muito bom. E que é muito típico da Kristen Bell, não é? Sim. Acho que a atriz faz muito desta personagem e conseguiu criar aqui uma base de fãs muito, muito forte, que se mantiveram, apesar da série ser pequenina e ter sido cancelada. Tem aqui a base de fãs, os Marshmallows. Não, eu já não me lembrava que os fãs chamavam Marshmallows, é tão querido. Sim. Isto veio do início da série, que alguém lhe chama Marshmallow, é ela. Eu lembro Marshmallow, Verónica. Então os fãs ficaram os Marshmallows. E pronto. É tão bom, Veronica Mars é incrível. Vão ver Veronica Mars, se não viram tem muito para ver. Tem séries, tem filmes, tem revivals, tem tudo. Tem tudo, tem montes de coisas, umas que valem mais a pena do que outras, mas pelo menos a série vale a pena. Sim, boa escolha. Yay. Adoro Veronica Mars. E um dia, quando eu for grande, quero ter um taser. Eu quero ser a Veronica Mars. Veronica Mars is my spirit animal. Não podemos dizer isso de todas as personagens. Ah, porquê? Nesta lista não podemos. Eu acho que nesta lista podemos. Assim, podemos. Ok. Ok, falando em
jovens, poderosas e senhoras de si. Eu tenho uma série que toda ela é um bocadinho girl power. Ok. Até o próprio nome indica, que é The Bold Type. Ah, boa, sim. Que agora veio para a Netflix. Sim, péssimo timing, porque vai acabar. É a última temporada, assim. Pois é, eu vi que já não ia ver. Mas pronto, assim dá para as pessoas verem tudo. Sim, mas vale mesmo a pena. The Bold Type conta a história de 3 amigas muito próximas. Estive muito indecisa entre as 3, mas já vais perceber quem é que eu escolhi e porque é que eu escolhi. Que trabalham numa revista feminina em Nova Iorque. Agora estou a pensar quem é que tu escolheste realmente. Elas são, as 3, muito girl power, Sim. não é? Cada uma à sua maneira, mas estão obviamente numa área dominada por mulheres, portanto não têm essa dificuldade, que é a área das revistas femininas. Sim. Têm obviamente a dificuldade da digitalização da coisa, mas eu optei por escolher a Cat. Para este tema faz todo o sentido. Sim, não é a que eu me identifico mais, mas é a que eu admiro mais pela sua postura e pelas causas que defende. Primeiro é a Head of Social Media da revista e portanto tem aqui uma área muito sensível. Tem a exposição digital e o facto de, que ela representa uma marca, que ela está atrás de algo que é a voz de uma marca, mas ela é uma pessoa, não é uma pessoa máquina. Com ideias e com ideais. Com opiniões que às vezes não batem certo, não é? Exatamente. E às vezes não batem certo com a postura da marca com que ela trabalha, e ela não se sente bem a tomar outras posições com as quais não esteja de acordo. E a Cat nesta série é a maior defensora da liberdade de expressão, maior feminista, luta contra os preconceitos, contra os estereótipos. Sem dúvida. E o bom da Cat é que se posiciona fortemente nos assuntos que normalmente são sensíveis. Não tem medo, não tem problema de exposição, não tem receios de muitas vezes se prejudicar a nível profissional. Ela os receios tem, mas não fazem com que ela não deixe de tomar as posições em que acredita. É um bocado por aí. Não se deixa dominar por isso. O que a sem torna dúvida. uma personagem Sim, feminina muito, muito poderosa. Então, agora vamos para... Esta eu quase que aposto que temos as duas. Esta é a única que eu estou na dúvida se tu não tens ou não. 99% de certeza Já? que temos as 99? duas. Sim, neste momento sim. Depois de saber o resto do teu top, não podíamos ter um top de Girl Power sem ter a Midge Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel. Claro, certo? Sim, também tenho. Okay. Era quase certo. Eu acho que com o decorrer destes tops começámos a perceber que era este o destino. Ela é maravilhosa. A Midge Maisel é incrível. Por não pôr ninguém de Gilmore Girls, optei pela Midge Maisel, que é uma série da mesma criadora, não é? Com o mesmo estilo, daqueles diálogos super corridos, mas passada nos anos 50, porque juntando a isto uma série de época, torna isto tudo perfeito. É os ingredientes todos. Sim, a Midge é uma dona de casa, não é? Nos anos 50, uma altura em que a mulher tinha um papel, especialmente na sociedade alta, não é? Tinha um papel muito de ser a mulher, a mãe, a que ficava em casa, tomava conta das crianças, dos filhos, e era isso que ela era, não é? E feliz com isso, até a sua vida dar aqui uma volta muito grande e ela descobrir todo o seu talento para o stand-up comedy. Sim, e não temos Midge Maisel sem ter uma postura, para além de poderosa, mas querida, fresca, energética, típica da Amy Sherman Palladino, não é? Sim. Que retrata sempre as suas mulheres principais desta forma, que é uma lufada de ar fresco quando vês a série, mas depois também tens aqueles diálogos rápidos e espertalhões, vá. No caso da Midge, às vezes um bocado ofensivos, porque ela às vezes sai-se assim com Sim. coisas um bocado mais agressivas. Mas ao mesmo tempo também tem a ver com a tendência dela com o jeito dela para o stand-up comedy, porque sim. A comédia, e isto é um tema sensível, e cada vez mais, mas a comédia muitas vezes é o assumir estereótipos e brincar com isso. Portanto, é um bocadinho inevitável, principalmente em séries de época, fazeres a coisa de outra forma. Nós temos que levar esses pontinhos ofensivos um bocadinho com alguma leviandade, não é? A personagem dela tem aqueles lados muito, muito opostos, em que ela tanto está no palco a fazer stand-up e a dizer asneiras, a ser assim, esse lado dela, como tem o lado em que ela está em casa e que tira as medidas do corpo dela, tem esse lado mais ligado àqueles estereótipos da mulher dessa altura, não é? Porque ela tem esses dois lados muito, muito distintos, que eu acho muito engraçado, porque ela não abdica de um para ser o outro. Sim, ela vive nos seus termos e consegue fazer as duas coisas e ela alcança. Sempre com os seus mega outfits.
Sim, é outra coisa maravilhosa nesta série, não é? Sim. Que é a roupa. É espetacular. E não podemos não falar da Suzy. Sim. E da amizade delas, é tão bom. Elas são opostos completamente, não é? Sim. A vários níveis, mas tem uma amizade muito, muito, muito engraçada. Sim, gosto muito. Ainda há bocado estávamos a falar da amizade da Leslie Knope e da Anne. Aqui é uma amizade misturada com o lado profissional. É muito bom. É muito A bom. Elas relação são muito delas é cómicas. incrível. Muito bem, acho que foi uma boa forma de acabar. As duas com a Midge. Sim. Se não viram Marvelous Mrs. Maisel, por favor, façam isso à vossa vida. Amazon Prime. Uhum. E ainda está a sair, por isso. Sim, está a Vai caminho da ver quarta mais. temporada. Ok, eu quero muito falar da minha menção honrosa. Quero muito falar, porque eu tenho um critério muito bom. Epá, tiras-te logo assim com esse? Tem um critério muito Sim, bom? o meu critério não é a personagem, mas sim a atriz. A série é Orphan Black. Ah, sim. É uma série que eu acho que foi muito underrated na altura. Ela já tem alguns anos. Sim, já é antiga, não é? Sim, saiu em 2013, vá. Ok, Já tem há alguns tempo. aninhos. Para as pessoas perceberem este critério, quem não conhece a série é uma série de ficção científica em que o tema são clones. E daí a minha menção honrosa ser a Tatiana Maslany, que interpreta um total de 14 personagens diferentes Meu nesta Deus, série. e elas são tão diferentes. 5 deles são papéis principais. Nós temos várias cenas em que esta atriz teve que gravar a mesma cena 2 ou 3 ou 4 vezes sozinha a falar para ela própria, não é? Isto é genial. É mesmo genial. Eu acho que ela merece toda uma menção porque as personagens têm personalidades muito diferentes e ela consegue interpretá-las todas tão bem. É genial. Pensar no que esta atriz teve que fazer, eu acho que ela merece toda uma menção honrosa. E a série Sem é dúvida. muito boa. Para quem gostar deste tipo de séries, não é? Porque é um drama de ficção científica, não é o gosto de toda a gente, mas é muito boa. É muito boa, é verdade. Boa menção honrosa. Afinal, tinhas razão para estás orgulhosa do teu critério. Fogo. 14 papéis diferentes. Olha, eu estava com muito medo de quando começaste a falar que o teu critério fosse ter a mesma pessoa que eu. Apesar de eu não ter a certeza se tu já viste esta série ou não, já viste The Office e viste recentemente The Office como eu e podias ter feito esta associação. Então, o meu critério é uma menção honrosa para a pessoa e não para a série. Ok que ela tem a série, ok que ela tem uma personagem, mas quem eu queria falar é da Mindy Kaling. Ah, não vi, ainda não vi a série dela, mas está na lista. Sim, a série dela chama-se, só dela, em que ela é a personagem principal, chama-se The Mindy Project. É posterior a The Office e basicamente ela interpreta uma personagem que é a Mindy Lahiri, que é OB/GYN, numa clínica. Claro que tu tinhas que ter uma série de médicos, aquilo, pelo meio tu arranjas maneira de dar a volta ao assunto para mim. Eu não considero Mindy Project um drama médico, atenção. Não é? Ok que tem aqui médicos. É uma comédia médica. É uma comédia muito ao estilo da Mindy, que é aquele cringe... Sim. Quase ridicularizado, mas muito, muito engraçado. E porquê é que eu quero? Primeiro, na série ela faz um papel muito interessante, porque faz parte de uma data de minorias, não é? Ela é indiana, ela é mulher, está numa área normalmente dominada por homens, mesmo a obstetrícia, e depois, obviamente, a série acompanha a evolução pessoal e profissional dela, mas eu acho que ela tem aqui um papel de autoestima, de promoção da autoestima, muito, muito importante. E para mim é o mega win desta personagem. Ela já em The Office tinha aquela confiança de que eu nunca Exatamente. percebi muito bem de onde é que vinha. Ela era uma personagem com uma confiança sempre lá no alto. E isso é tudo sobre a Mindy em Mindy Project. E eu acho que é muito ela também, ela própria como profissional, que é a minha menção honrosa, porque a Mindy Kaling não só foi escritora, produtora, realizadora de The Office, como da sua própria série, escreveu inclusive o Never Have I Ever, agora recentemente, para a Netflix. Portanto, Também ela já é vi. super girl power numa área de cinema e televisão dominada por homens e promove o bem-estar com ela própria, independentemente da forma como ela sai dos parâmetros tradicionais da sociedade fisicamente e a nível de atitudes, e é uma promotora nata da autoestima, que eu acho espetacular. E depois, eu tenho uma segunda menção honrosa, mas eu vou-te explicar porquê. Eu tinha as duas escritas e disse, vou escolher uma, e não consegui. Portanto, vou ser muito rápida, porque acho mesmo que é importante dizer a segunda. Vou ser muito rápida, mas queria falar desta série e dizer que vale realmente a pena. É uma minissérie da Netflix que é Califat. Não sei se já viste.
Não vi. Eu vi, ela apareceu-me depois de ver a Unorthodox, mas eu já não me sentia capaz de ver outra assim. Eu vi mais ou menos na mesma altura, mas vi ao contrário. Vi primeiro Califato e depois vi Unorthodox. Califato conta a história, obviamente fala de uma sociedade árabe, tendencialmente que discrimina mulheres, mas principalmente do Estado Islâmico. E basicamente, e de uma forma muito resumida, conta a história de uma pessoa a tentar sair e de uma a tentar entrar. É desesperante e destrói-te um bocadinho por dentro, mas tu vês o que é que motiva aquela pessoa e é ridículo, porque tu começas a torcer por ela, para que ela consiga aquilo que ela quer. E é isso que deu cabo de mim, que é, porque é que eu estou a torcer por ela se eu sei que ela vai passar o mesmo que a outra? Dá mesmo ansiedade e faz-te mesmo pensar como é que aquelas pessoas são aliciadas para ir para aquele meio e depois o que é que têm que fazer para tentar sair. E são muito poucas aquelas que saem. Eu quero muito ver, mas acho que não vou ver para já, porque não me sinto no estado de espírito certo para ver isso, para já, pelo menos. Sim, guarda na tua lista, mas vale mesmo a pena porque está bem feito, mas dá ansiedade. Não vejas antes de dormir, porque depois não dormes. Mas é muito bom. Não consegui escolher uma delas. Okay. Bem, acho que damos por terminadas as nossas listas hoje, não é? Esta semana no nosso Instagram é dedicada obviamente às mulheres e ao Girl Power como este tema, portanto passem por lá. Sim. Vejam os conteúdos que nós vamos preparando e vão seguindo também conforme vão saindo os episódios. Sim, e para a semana há mais e vamos pegar num tema que nós já falamos várias vezes aqui, por isso decidimos fazer um episódio sobre isso, que são os genéricos. Teve que ser, por isso não percam na próxima semana, terça-feira, às 19h.